E aí, meus caros alunos dos primeiros anos A, B, C e D, vamos lá para mais uma correção de atividade? Primeira questão envolve conversão de unidades. No caso, o objetivo é obter a quantidade de milímetros de mercúrio correspondente a uma pressão de 5 atmosferas. Na aula que eu deixei para vocês, nós temos essa relaçãozinha aí, envolvendo a atmosfera e outras unidades. Só que nesse caso nós iremos trabalhar apenas com atmosferas e milímetros de mercúrio. Então, nesse caso, pessoal, nós temos que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio e ele pergunta quantos milímetros de mercúrio nós temos numa pressão de 5 atmosferas. Resolvendo essa regra de 3 simples, nós obtemos o valor de 3.800 milímetros de mercúrio. Na segunda questão, em diante, ela envolve transformações gasosas. Então, observe o seguinte: uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atmosferas. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 centímetros cúbicos. Então, daí a gente já extrai os dados iniciais. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 0,9 atm, admitindo-se que a temperatura permanece constante. Então, observe o seguinte. Então, nós iremos utilizar essa expressão quando a temperatura é constante. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. E assim, nós inserimos os dados e cancelamos as unidades semelhantes, no caso aí as duas atmosferas, até porque o volume tem que ser em centímetro cúbico, e assim obtivemos o valor de 8,8 centímetros cúbicos. Terceira questão diz o seguinte: um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus centígrados e a uma dada pressão. Então, pessoal, observa o seguinte: quando envolver temperatura e a temperatura estiver em graus centígrados, você vai ter que transformar para Kelvin. Como? Utilizando essa expressão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, somando o valor 22 com 273, nós temos uma temperatura de 293 Kelvin. Continuando a ver a questão, o balão é aquecido. Assumindo-se que a pressão é constante, dessa vez a pressão que é constante e não a temperatura, como foi na questão anterior, a que temperatura estará o balão quando seu volume for 60 metros cúbicos? Então, observem que essas questões envolvendo transformações gasosas sempre nos mostram uma situação inicial e uma situação final. Então, nesse caso, utilizando essa expressão quando a pressão é constante, nós jogamos os dados. Nós rearranjamos aqui essa expressão, cancelamos as unidades e assim obtivemos o valor de 354 Kelvin. Quarta questão: o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus centígrados. Já extraí os dados iniciais. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus centígrados. Determine a pressão interna correspondente em libras-força por polegada quadrada, desprezando a variação de volume do pneu. Então, aqui são os dados finais e teremos que converter essas duas temperaturas, utilizando a expressão que eu falei na questão anterior. E assim, somando 14 com 273, nós temos o valor de 287 Kelvin. Somando 55 com 273, nós temos o valor de 328 Kelvin. A expressão quando o volume é constante é essa. Jogando os dados aqui, nós iremos rearranjar essa expressão, cancelaremos as unidades Kelvin com Kelvin e chegamos a um valor de 24 libras-força por polegada quadrada. Quinta e última questão: se eu tenho 20 litros de gás hidrogênio, que foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão, qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de pressão, milímetros de mercúrio? Pessoal, aqui são os dados iniciais, os dados finais
Só lembrando que dessa vez ele pede o volume. E quando não tem nada constante, a gente utiliza. O detalhe, vamos ter que converter, né, as temperaturas, 300 Kelvin inicialmente, 360 Kelvin por final. E quando não tem nada constante, nós iremos utilizar essa expressão, que nada mais é do que a junção das outras três que eu trabalhei inicialmente. Então, jogando aqui os dados, nós iremos cancelar as unidades correspondentes, milímetros de mercúrio, no caso, as duas temperaturas em Kelvin, e até porque a pergunta é sobre volume, né? E assim nós temos esse cálculo. Rearranjando a expressão, nós chegamos ao valor de 28 litros. Na sexta questão, observe o seguinte: se 2 mol de um gás, a temperatura de 27 graus Celsius, ocupa um volume igual a 57,4 litros, qual é, aproximadamente, a pressão desse gás, dado a constante universal dos gases, 0,082 atmosferas por litro, dividido por mol por Kelvin? Pessoal, antes de partir para a expressão, lembre-se o seguinte, que verifiquem que na constante universal dos gases, o último termo é o que? Mol por Kelvin, temperatura em Kelvin. Então, nós teremos que converter a temperatura de 27 graus Celsius para Kelvin, para a gente poder iniciar os cálculos. Essa vai ser a expressão que nós iremos utilizar. Então, observem que para você converter Celsius para Kelvin, você vai ter que somar a temperatura em Celsius com mais 273. E assim obtivemos o valor de 300 Kelvin. Pronto, agora é só inserir os dados, pressão. De um lado nós temos a pressão, que é a pergunta, não é mesmo? Multiplicado pelo volume de 57,4 litros. E do outro nós temos o 2 mol, a constante universal dos gases e, por último, a temperatura. Rearranjando essa expressão, e agora a gente fica até melhor da gente cancelar as unidades, no caso mol com mol, litro com litro, e assim nós temos também o Kelvin com Kelvin. Só lembrando que, mesmo que esteja na mesma linha, como tem uma barra na constante universal dos gases, nós temos no numerador a atmosfera multiplicado pelo litro e embaixo o mol multiplicado pelo Kelvin. Então esse Kelvin é como se estivesse embaixo, sabe? Então ele pode ser cancelado. Lembre-se da barrinha, é uma fração. Então eu estou cancelando aí o Kelvin com o Kelvin na mesma linha, mas o Kelvin da constante universal dos gases está na parte inferior, certo? Então, continuando, nós temos aí o valor de 0,86 atmosferas, opção correta, item B. Sétima questão. Qual o volume de um balão contendo 11 mol de gás hélio, utilizado em parques de diversões ou em propaganda, num dia em que a temperatura é 32 graus Celsius e a pressão do balão é 2,50 atmosferas, dado constante universal dos gases, 0,082. E essas unidades aí. Bom, tá aí novamente a expressão da Lei Universal dos Gases, né? Lei dos Gases Ideais, desculpa. E nós teremos que converter a temperatura em Celsius para Kelvin. Mesmo procedimento que fizemos anteriormente. Chegamos ao valor de 305 Kelvin. Agora é só matemática. De um lado, 2,5 atmosferas vezes o volume. Dessa vez a pergunta é sobre o volume. Do outro, 11 mol multiplicado pela constante universal dos gases e multiplicado pela temperatura. Rearranjando, dessa forma, nós podemos ter o cancelamento das unidades mol com mol. Só lembrando que esse termo mol elevado a menos 1 simboliza 1 dividido por mol. Ou você escreve, por exemplo, atmosfera vezes litro dividido por mol por Kelvin, ou você coloca uma barra, como foi na questão anterior, atmosfera vezes litro, barra, que simboliza a fração mol multiplicado por Kelvin, ou então você coloca os denominadores com o termo menos 1, certo? Atmosfera com atmosfera e, óbvio, Kelvin com Kelvin.
e assim chegamos ao valor de 110 litros. Oitava questão. Um balão contém oxigênio, hélio e dióxido de enxofre. Calcule as pressões parciais de cada gás, certo? Quando a pressão for igual a 1000 milímetros de mercúrio, dados as frações em quantidade de matéria do oxigênio, do hélio e do dióxido de enxofre. Pressão parcial é a pressão que um gás exerce caso ele esteja sozinho, certo? Então, observe o seguinte: se eu tenho uma mistura gasosa com 3 gases, ela pode variar. Nesse caso, eu estou falando de 3 gases, podia ser 2, certo? Por isso que eu coloquei essas reticências para indicar que existe um cálculo para cada componente gasoso, que é chamado de pressão parcial, não é a pressão total, porque pressão total é a soma de todas as pressões parciais. Então, observem que nós temos, nesse caso aí, 3 gases e nós iremos calcular as pressões parciais para cada um desses gases. A expressão vai ser o quê? Pressão parcial é igual à fração em quantidade de matéria daquele gás que eu estou analisando, multiplicado pela pressão total, que foi fornecido pela questão, de 1000 milímetros de mercúrio. Então, olha só, começar com oxigênio. Está aí a expressão 0,15, que foi fornecido na questão, que é a fração em quantidade de matéria do oxigênio, multiplicado por 1000 milímetros de mercúrio, chegamos ao valor 150 milímetros de mercúrio. Mesmo procedimento se faz com o gás hélio, multiplicamos 0,60, fração em quantidade de matéria do hélio, multiplicado por 1000, que é a pressão total, válida para todos os gases, e obtivemos o valor 600 milímetros de mercúrio. Por fim, a pressão parcial do dióxido de enxofre vai ser igual a 0,25, que é a fração em quantidade de matéria do dióxido de enxofre, multiplicado por 1000, e assim encontramos o valor 250 milímetros de mercúrio, opção correta, item D. Nona questão. Numa mistura gasosa constituída por hidrogênio e metano, ocupa um recipiente de 100 litros e exerce uma pressão de 2 atmosferas. Determine o volume parcial de cada componente. Da mesma forma que na questão anterior, cujo tema foi pressão parcial, nessa questão a gente vai calcular o volume parcial, ou seja, o volume de que cada gás exerceria se estivesse sozinho. Então, observe o seguinte: volume do hidrogênio, mesma expressão, só muda mesmo, ao invés de ser P e pressão parcial e pressão total, vai ser volume parcial e volume total. Então, o volume do hidrogênio vai ser o quê? A fração em quantidade de matéria fornecida pela questão, certo? 0,75, multiplicado por 100 litros, obtivemos o valor 75 litros. E o volume do metano vai ser o quê? O volume parcial dele vai ser a fração em quantidade de matéria do metano, 0,25, multiplicado por 100, e assim obtivemos o valor 25 litros. Opção correta, item E. Por fim, na última questão, qual será a densidade absoluta do gás carbônico quando ele apresentar uma pressão de 1,5 atmosferas e estiver submetido a uma temperatura de 47 graus Celsius? Dado a massa molar do dióxido de carbono, 44 gramas por mol, e a constante universal dos gases. Bom, essa é a expressão que envolve o cálculo da densidade absoluta. Só lembrando que, pela a constante universal dos gases, nós temos aí a unidade Kelvin, e a temperatura que foi fornecida está em Celsius. Então, iremos utilizar essa expressão, que a gente já vem trabalhando, e assim obtivemos o valor 320 Kelvin. Agora é só matemática. A densidade é igual a 1,5 atmosfera, multiplicado por 44 gramas por mol, que é a massa molar, e dividido pela constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura que nós acabamos de obter em Kelvin. Agora, cancelando as unidades, obtivemos o valor de 2,51 gramas por litro. Ok? Fique com Deus, reze bastante e até a próxima atividade.